Quem depende do carro para trabalhar ainda sofre com o preço de combustível, mesmo que baixando pra caramba. Se tiver mais uma pesquisa, parece que o combustível vai ser dado de graça. Se tiver mais uma pesquisa que o Bolsonaro sai atrás do Lula, daqui a pouco os caras estão dando combustível de graça aí. Não, Latino? Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Talk. Eu sou o Osmar Wang e é um grande prazer ter todos vocês aqui comigo. E o assunto hoje é não discutir com bolsonarista, ainda mais se você não for um psiquiatra, né? Até porque, na verdade, você não deve discutir mesmo, pois eles vêm com os argumentos de defesa passapanistas mais delirantes que existem, né? Tudo para tentar encobrir o Jair. Né, tem gente até como o Carlixo, né, aquele que é primo do tal Léo, né, aquele que é índio, né, tentando explicar o que é imbrochável no Twitter para bovinada. Ele escreveu o seguinte: ao se ver uma cabal orquestra de desinformantes profissionais legitimados para mentir falando da atividade sexual do presidente, quando qualquer criança sabe que a expressão claramente faz menção à sua disposição, é a certeza que chegaram no fundo do poço da falta de caráter. Pois é, daí eu fico me pensando, o que é que esse cerebjeto tem, né, no crânio lá em forma de filtro de barro para falar desse jeito, para escrever esse tipo de coisa? O que esse cara toma, né? E tem mais, a propósito, né? Se você é um admirador lá do miliciano e porventura tem uma criança em casa, e se ela lhe perguntar o que significa imbrochável, é só você repetir a doideira do Carlixo lá, né? Mas se você também achar que isso é doente demais, né, que isso é louco demais, que não serve como explicação, né, infanto-juvenil, não tem problema. Você pode citar um certo acéfalo que escreveu um comentário aqui no vídeo, né? Qualquer ser com mais de 2 neurônios sabe que entendeu que imbrochável significa persistente, determinado, resiliente, corajoso, guerreiro. Resumindo, aquele que não desiste nunca. É claro, isso se você piamente acreditar que a Terra é plana e que o Bolsonaro, lá no caso, é tudo isso que a bovinada acredita que é. Até porque, se Freud estivesse aqui e visse essa cena no dia 7 de setembro, em Brasília, ele iria dizer, se o cara diz que é imbrochável, é porque ele brocha. Se diz que é incomível, então, bom, aí você já sabe. Mas, na real, ele não deveria ficar no dia 7 de setembro mentindo aí sobre sua possível vida sexual, e sim explicar como é que a família dele arranjou tanta grana para comprar 51 imóveis em dinheiro vivo. Eu falo para ele, você é um personagem fora de casa. Porque às vezes eu até gostaria que você fosse um pouquinho assim dentro de casa. Isso seria um bom argumento para se falar no dia 7 de setembro. Mas antes de tudo, eu já vou pedir para que você se inscreva no canal, né? Dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo para seus amigos, seja bastante gentil nos comentários também, né? E se você quiser e puder colaborar com o Talk, que a nossa chave Pix está aí na parte de cima, né, do vídeo, e a sua participação é sempre muito importante para a manutenção aqui do canal, tá bom? Bom, mas o mais interessante de tudo, né, é que nesse meio tempo a gente tem um monte de gente fazendo absurdos, né, escrevendo absurdos aí, conversas canalhas, né, para tentar tumultuar o cenário, né, criar aquele alarde e tal. Até veio o Milton Neves, né, aquele comentarista esportivo que só faz propaganda, dizendo que o Guedes deveria ser ministro da Economia por mais umas 2 décadas, pois o cara é craque. Vou te falar a verdade, Milton, eu discordo de você que o cara deva ficar mais 2 décadas aí, no caso, como ministro da Economia, mas não tem como negar que o cara é craque sim, né, o cara é craque, né, ele realmente é craque. Ele é bom mesmo, só que para os ricos. Já os pobres, né, para o Guedes, ele quer mais que esse povo se foda, no português bem claro. Essa que é a realidade. E vou lembrar o seguinte, né, que ele, com essa sua política econômica de craque, né, claro, conseguiu ainda mais um feito nessa economia que está decolando, segundo ele, né. A Mercedes-Benz, no caso, acaba de comunicar a demissão de mais de 3.600 trabalhadores da sua fábrica de caminhões de São Paulo. De verdade, isso é coisa de craque mesmo. Só craque faz esse tipo de coisa. A gente acaba vendo as empresas fechando as portas, indo embora, e o cara vem falar que o negócio está decolando. É ser muito craque mesmo. Mas esse cenário aí de necropolítica catastrófica parece que vai mudar, pessoal, né? Pois parece mesmo que a população no geral está um tanto quanto cansada dessa desgraceira toda, até porque não tem uma notícia boa sequer que venha desse governo. Tanto que a pesquisa da Datafolha, publicada ontem, dia 9, novamente mostra e confirma o ex-presidente Lula à frente da intenção de votos, podendo assim vencer a eleição já no primeiro turno. O que, é claro, né,
frustra totalmente as intenções de reeleição do miliciano do Planalto, né? O miliciano que está lá vagabundo e agora também é corretor de imóveis, que gosta de negociar em dinheiro vivo, né? Fazer suas transações em dinheiro vivo. E tem mais, né? O principal dado do Datafolha é a estabilidade do Lula, né? Com 48% dos votos válidos, ou seja, bastam apenas 2 pontos percentuais para que Lula vença já no primeiro turno. No caso, né, do atual miliciano, apesar de já ter gasto todo o seu pacote de bondades, ele não faz frente à pesquisa do Datafolha, bem como não faz resultado diferente nos demais índices de pesquisas de outros institutos. Mas no Datafolha de ontem, o resultado eleitoral feito em modalidade presencial aponta que o Planalto será ocupado, sim, por Lula a partir de 2023. E dessa forma, literalmente judiadinho, com a iminente derrota, o atual presidente, né, o miliciano que ocupa momentaneamente a cadeira de presidente lá da República, faz uso de todo tipo de mentira, de fake news, de discursos para lá de imbecis, na tentativa de desqualificar as pesquisas, particularmente as realizadas pelo Instituto Datafolha, que é um dos principais institutos de pesquisa do país. E não é só isso, o cara faz pesquisa de todo jeito, não vai ter fraude, etc, etc, etc. Tudo isso para ter argumento, para poder confabular, tentar conversar com o pessoal do cercadinho, com o seu gado particular. E tem um detalhe, né? O cara vem falar mal do Datafolha, né? Que é um dos principais institutos de pesquisa do país, e o Instituto realmente é um dos principais, porque tem fundamento que eu vou falar. Vamos lembrar que desde 1989, o Datafolha, né, nas eleições presidenciais, mostra que acertou em praticamente todas as pesquisas de lá para cá. Não teve uma única eleição presidencial sequer, desde o início da redemocratização, que um candidato que aparece no segundo lugar às vésperas de eleição, como agora, né, virou o jogo no dia do pleito, né, contrariando todas as previsões de pesquisas. Ou seja, o que a pesquisa mostra é o que vai acontecer. Vamos considerar a margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, né, no caso. Desta forma, o Datafolha cravou de muito, mas de muito perto mesmo, o resultado das urnas nas eleições de 98, 2002, 2006 e 2010. E vamos falar o seguinte, a forma de fazer pesquisa, de construção de uma pesquisa foi muito mais aprimorada, né, foi lapidada. Eles adequaram os estudos, né, para a realização de pesquisas ao ponto de chegar e vir cravar de forma exata e numericamente correta, eu diria, né, os resultados das eleições de 2014 e 2018. Quando a ex-presidente Dilma Rousseff, que venceu então o adversário Aécio Neves por uma margem muito apertada, os números foram praticamente exatos. Vamos lembrar que a pesquisa Datafolha em 2018 também mostrou a vitória do Inominável aí no caso. E mesmo mostrando a vitória, o Inominável, né, esse ser abjeto que foi eleito por uma gama de incautos e iludidos aí, ataca ainda de forma veemente o Instituto de Pesquisas, tentando descredibilizar décadas de trabalhos certeiros e realizados. Não tem como negar a pesquisa. E fazendo uso da margem de erro de cada pesquisa, o Instituto Datafolha previu o resultado de todas as eleições. Isso é incontestável, pessoal, pois a história das pesquisas do Instituto mostra seus acertos. Mostra, não tem como errar. E mais ainda, né, a pesquisa ainda aponta a queda de Ciro, de 9% para 7%. E essa mudança acaba deflagrando, né, essa queda do Ciro acaba deflagrando uma mudança em seus eleitores para o voto útil em Lula, a fim de resolver essa eleição já no primeiro turno. E também mostrou que é praticamente impossível que os candidatos, né, Ciro Gomes, no caso do PDT, e a Simone Tebet, que é do MDB, passem para o segundo turno. Não existe essa possibilidade. Mas vamos citar que pela projeção, né, no caso, o Lula se manteve no mesmo patamar, enquanto o psicopata lá do Planalto cresceu 2 pontos. Pela lógica, o Ciro Gomes tinha 9% na última pesquisa e o cara bateu tanto no Lula e tanto no Lula, no PT e tudo mais, com seus delírios coronelistas, que ele acabou perdendo 2 pontos, né, que foram direto para o colo do Bolsonaro. E tem mais, né, na cabeça de alguns eleitores do Ciro faz mais sentido votar na matriz e não na filial, ou seja, é melhor votar no Bolsonaro do que no Ciro, né, já que os dois têm a mesma faceta, estão se mostrando idênticos, né. Quem diria, né? A estratégia do Ciro, a grosso modo, está funcionando direitinho. Para a pequena horda Bozo Cirominion que existe por aí. Não difere muito no momento. De verdade está meio complicado. Pois é, Ciro, pois é. Na verdade, você está cumprindo bem a risco o seu papel
de linha auxiliar de fascista, de verdade, é isso que você está fazendo. Que, diga-se de passagem, é um triste fim para você, cara, né? Você acaba eleitoral de um miliciano nazifascista que está lá no Planalto, está ajudando literalmente a destruir o PDT, né? Da mesma forma que o Aécio e o Dória destruíram o PSDB. De verdade, cara, parabéns mesmo, o plano está funcionando, ó. Bom, mas também tem um outro lado da coisa, né, da história toda. Tanto que tem apoiador do Ciro, depois de ver o resultado dessa última pesquisa, vindo a publicar por aí e dizer que meu voto útil é para derrotar o inútil. Agora é a vez de Luiz Inácio Lula da Silva. É preciso união para derrotar o fascismo. Pois é, né? Ainda bem que tem gente racional nesse momento tão atípico do cenário político brasileiro. De verdade, tem hora que eu não consigo ver racionalidade e surgem uns estalos de luz, uns relampejos, né? Uns lampejos de racionalidade aí. Uma parte desses ciristas já estão se dando conta de que votar de forma útil é votar em Lula. E outro ponto importante também nessa pesquisa não é o crescimento do miliciano em questão, né? Até porque já era esperado isso, né? Porque a campanha do miliciano passou fazendo ainda mais barulho depois da última pesquisa junto às suas bases, que são agronegócio, lá no Centro-Oeste, né? Os evangélicos no Rio e etc., a fim de tentar melhorar a sua expectativa de voto, no caso, né? Mas a estabilidade do Lula, né, que se mantém nos 48% dos votos válidos, mantém isso como um crescimento. Para o Lula, claro, né, porque vai crescer mais ainda. Ainda mais com a definição dos eleitores indecisos, né, que vão migrar de Ciro, de Simone e etc., diretamente para o colo da campanha do Lula, para a eleição do Lula. Meus amigos, a esperança, a vida, a dignidade, o emprego, a verdade, a inclusão vai vencer a morte, a mentira, o caos, a fome e o ódio que é representado por esse atual governo que nós temos aí, tá? E é isso aí, meus amigos, portanto não vamos desanimar não, vamos trabalhar firme, vamos continuar empenhado para fazer esse vira-voto até o dia 2 de outubro, e assim a gente poder colocar e eleger Lula presidente da República em primeiro turno já. Tá bom? Porque eu acho que é muito mais prático, não precisa ficar se matando por mais um segundo turno, sabe? Eu acho que está mais que definido isso aí, o Brasil não quer mais esse tipo de coisa que nós estamos vivenciando. Chega de discurso golpista, chega de mentira, chega de conversa furada. Vamos voltar para o social, vamos voltar à dignidade, vamos voltar à esperança, vamos voltar a um amanhã, a um futuro melhor, com mais perspectiva para todas as famílias brasileiras. Com mais emprego, geração de renda, distribuição de renda, a gente precisa disso. Não de arma, de fuzil, sabe, de intolerância, de ódio, de guerra. Chega disso. E é isso, meus amigos, minhas amigas, amanhã tem mais talk. E de novo eu peço, não se esqueça de se inscrever no canal, dar seu joinha, compartilhar e ser gentil aí nos comentários, né? E se você quiser e puder, é claro, colaborar com o talk, a nossa chave Pix está aí na parte superior do vídeo. A sua participação é sempre muito importante para a manutenção do nosso canal, tá bom? Eu conto com vocês, assim como eu também conto com o Bananinha a hora dessas aí fazendo cover do Steve Bannon, né? Saindo algemado por aí em algum lugar. Tá bom, meus queridos? Um grande abraço a todos e até a próxima. Até lá!